Então a ideia aqui é a gente criar uma API, criar uma estrutura onde a gente permita criar uma API com as informações que a gente vai querer compartilhar, né? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou criar o meu projeto do zero aqui, então eu vou criar aqui Micadir, sei lá. A gente vai seguindo junto com o nosso repositório, né? Podem fazer aí por conta de vocês. Então eu vou criar um diretório Express, sei lá, vou chamar de MyExpress, mas pode ter o nome que vocês quiserem. MyExpress API. Né? Vou dar um npm init aqui. Opa. Tá, normal isso aqui, né? Então tá. Deixa eu abrir o Xcode com esse código aqui. Não tenho nada, só tenho o package.json, que não tem nada. Porque eu dei npm init. E aí eu vou dar um npm install express --save para instalar o Express. Beleza, o Express está aqui. Tá? Então agora eu tenho nada, só tenho o meu package.json lock e o Express instalado. Vou criar um arquivo index.js, que vai ser a minha porta de entrada do Node, certo? E aí, como que eu faço para criar um servidorzinho da minha API? Então, primeiros passos para criar esse servidorzinho. Vou criar aqui. Bom, primeiro que eu tenho que importar, dar um require. Então, express igual a require express, certo? Ok. E aí, eu preciso fazer duas coisas. Esse Express é a biblioteca do Express. Lembra? A gente criou a biblioteca, a gente já sabe que nada, quando eu faço um require, nada mais está fazendo do que importando todos os exports que o Express fez. Certo? Então eu estou aqui com a biblioteca. Como é que eu crio uma instância do meu servidorzinho? Então eu vou criar um que eu vou chamar de app, que basicamente vai executar o Express, assim, dessa maneira. Né? Então, dessa maneira, eu executei o Express. E aí, eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou definir as rotas, ou seja, eu quero que na URL barra, user barra, não sei o que, tenha isso. Na URL barra, não sei o que, tem essa outra coisa. Eu vou definir as rotas e, depois que eu definir todas as rotas, eu vou ouvir numa porta qualquer do meu computador. Né? Porque aí eu vou conseguir acessar o site, né? Eu vou conseguir acessar o meu servidorzinho nessa porta. Então, como é que eu faço para criar a rota? A rota é assim, eu escrevo o método da rota, ou seja, get. Então eu vou criar uma rota bem simples, uma rota tipo para quando a pessoa bater no barra, né? Na raiz da minha API, certo? E aí, o segundo parâmetro, então são dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a URL da rota, e o segundo parâmetro é a função que vai ser executada quando essa rota for acessada, certo? E a função, certo? Que eu posso escrever assim, ou posso escrever daquele jeito que a gente gosta, que é o arrow function. Ela tem dois parâmetros, o request e o response, certo? Já vou explicar o que é. Mas basicamente o request é todas as informações relativas à requisição que o usuário fez. Ou seja, qual é a URL, quais são os parâmetros da URL, qual é o navegador do usuário, qual que é o IP de onde ele veio, informações sobre a requisição, certo? E o response é informações sobre a resposta que eu vou dar para o usuário. Por exemplo, o que eu vou responder para ele, qual que é o tipo de resposta. Posso. Tá dando para ver aí? Então, nesse momento, não importa como foi a requisição, eu vou simplesmente responder. E aí, para responder, eu escrevo send e escrevo o que eu quiser responder. Por exemplo, legal. Legal. Ou seja, quando o usuário acessar a URL barra do meu sistema, vai aparecer na tela dele, legal. Só isso. E aí, o que falta? Eu coloco app.listen, que eu quero dizer, qual é a porta que eu estou ouvindo, que no caso aqui, escolha uma porta mágica, assim. Escolha um número. Um número de 1000 a 10.000. Qual? 3.000? Tem certeza? Não quer mudar?
é ruim. Tem certeza? 3.000? 3.000? Tá bom. Vou 3.000. Se tiver rodando alguma coisa no 3.000 vai dar problema, tá? Mas eu vou deixar no 3.000 mesmo. Só pra vocês verem o problema que pode dar se vocês escolherem 3.000. 3.000 é uma porta muito comum. Mas vocês podem usar 3.000, não tem problema. Desde que vocês só rodem isso na 3.000 e não outras coisas, tá? Aqui normalmente tudo roda na porta 3.000, então você vai tentar rodar na 3.000 já vai dizer que tem erro. Me convenceu, 3.001. 3.012. Pronto, não importa, gente. Tanto faz. Escolhe um número bonito. Tipo 3666, entendeu? Um número mais chique. E aí, uma função que na verdade não precisa fazer nada, tá? Eu vou só colocar um console.log x, que é uma função que vai ser executada quando o servidor subir pela primeira vez. Né? Tipo, sei lá, começou a balada. Tá? Tá dando pra ver ainda? Eu diminui um pontinho na letra. Tá dando pra ver aí do fundo? Quer que eu... Tá bom, vou aumentar aqui. Tá no limite aqui, tá no limiar. Começou balada. Vou tirar o A aqui só pra... Pronto. Beleza, só isso. Acabou. Vamos ver se vai funcionar? Como é que faz pra testar? Node, index.js ou npm start. Os dois jeitos funcionam, tá? npm start. Ah, não tá funcionando. Não. Eu não configurei. Então eu vou rolar o node index que dá na mesma. Começou a balada, já alguma coisa já prossegui. E aí, se eu entrar no meu servidor, o localhost, na aposta... Não, 7.000 não, como que era? 3666. Olha lá, legal. Funcionou. Certo? Ou seja, acabei de criar na minha API, minha primeira requisição de API. Você só pôs index.js? Node index.js. Dá pra ter ido? Exatamente. Você tá dando pra fazer? Você tem que estar na pasta. Certo? Então a estrutura básica é essa aqui. Todo o resto, é óbvio que esse sistema é muito simples. A gente vai ter várias URLs, e várias requisições, e várias respostas, e etc. E aí vai ficar confuso se eu colocar tudo isso num linguição enorme. Então existem maneiras de você ir organizando essa bagunça toda para que fique fácil de você entender. Mas essencialmente, é só isso. É só isso, essencialmente. Vou mostrar mais alguns exemplos, tá? Eu vou criar um outra URL, então deixa o barra lá. Eu vou colocar a barra users, certo? Que vai chamar um request, response, que vai chamar um function, e aí response.send. E aí, em vez de mandar um string, como eu mandei lá, eu vou mandar um objeto, tá? Eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Eu posso mandar um array também, eu posso mandar todos os meus... Vamos supor que eu mande um array com todos os usuários, tá? Porque, né, espere-se que quando a pessoa bata na URL users, retorne um array com todos os usuários. Então, usuário 1, né? Usuário 1, o nome, usuário 2, deixa eu colocar tudo aqui na mesma linha para ficar... Aqui, ó, em uma lista de usuários, tá? Então, usuário 1, usuário 2, usuário 3, Maria, Joana, tá? Ok. Aí eu vou ter que reiniciar meu servidor. E isso é uma coisa chata, já vou ensinar um jeito de vocês não precisarem ficar reiniciando o servidor, porque toda vez que você muda o código, tem que ir lá e reiniciar o servidor. É chato. Tem um jeito de resolver isso aí que eu já vou explicar. Então eu rodei de novo. E aí agora, se eu entrar aqui no meu barra users, tá ali o meu JSONzinho com os usuários. Certo? Deixa eu aumentar aqui a letra. Tudo bem? Perguntas? O get qual é o método que foi executado no HTTP. Normalmente, quando você vai numa URL, é get. A gente sabe que a gente tem outros métodos, né? Que é o post, lembra? Tem o post e tem o delete, certo? O delete e o post, provavelmente você não vai conseguir fazer usando o navegador... Normalmente o navegador normal, quando você bota a URL lá e dá um
ele sempre faz get, ele nunca faz nenhuma outra coisa. Você vai precisar de alguma ferramenta que eu gosto de usar um negócio chamado Postman. Vocês conhecem o Postman? Vocês já usaram para fazer o negócio de API. Então, para você fazer outras requisições do tipo post ou do tipo delete, vocês vão precisar do Postman. Tá? A gente não usou, a gente pediu pra gente instalar, mas a gente ainda não começou a usar. Tá, é isso. Então, ó, vou fazer agora a mesma coisa usando o Postman, tá? Então, eu vou sair do navegador e vou usar o Postman. Por quê? Porque fiz um send e aí ele retornou aqui a mesma coisa, tá? Aí aqui eu posso escolher o método, né? Post, put, pet, tem outras coisas assim. Ah, a gente não usa nada disso, tá? É só get, post, put e delete. Máximo pet também. Então em geral as APIs usam só esses 4 métodos. Então se eu quiser implementar um post, por exemplo, qual que é a diferença? O que o post faz que o get não faz? O post, por exemplo, faz uma escrita. Eu quero criar um novo usuário. Eu quero criar um pedido, por exemplo. Quero cadastrar um usuário novo. Ou eu quero alterar o dado de um usuário. Então, normalmente, a alteração é put, a inserção nova é post, a deleção é delete, e o get serve para leitura. Então, basicamente é isso, né? O famoso CRUD, né? Create, read, update e delete. Lembram dessa sigla? CRUD. C de create, R de read, U de update e D de delete. Certo? Post, get, put. O create é post, o read é get, o update é put e o delete é delete. Podia todo mundo chamar create, read, update e delete, né? Mas inventaram outro nome. Ou então, em vez de create, podia chamar post. Né? Enfim. Tá. E aí, beleza. Então, eu criei aqui o meu endpoint /users que manda uma lista de dados. A diferença entre o que eu estou fazendo aqui e o que vocês vão fazer é que vocês vão juntar isso aqui com o que vocês vão ver amanhã, que é ler o banco de dados. Então, não é que vocês vão escrever, obviamente, todos aqui hardcode dos usuários. Vocês vão ler esses usuários do banco de dados e vão responder para o seu usuário da sua API os dados que estão no banco de dados. Então, basicamente, você vai fazer uma consulta no banco de dados, ele vai retornar um array com os usuários e você vai fazer um send nesse array. Certo? Vai fazer aquilo que o servidor faz automaticamente com os métodos dele, de get. Isso, exatamente. Então, basicamente, seria alguma coisa assim. Vocês vão fazendo tipo assim. Vocês vão criar aqui um let dados igual a banco de dados, sei lá, consulta, blá, 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 blá. Né? Vocês vão fazer uma consulta usando SQL, usando SQLite ou qualquer coisa do tipo. Certo? E aí esses dados vão ter um array e aí você simplesmente vai fazer um response.send dados e ele vai funcionar. Certo? Aqui eu estou mandando dado direto porque eu não tenho, enfim, eu não tenho um banco de dados aqui. Certo? Mas essencialmente é isso. O que mais? Uma outra coisa que vocês vão usar bastante é a opção de você ter parâmetros na URL. Porque lembra? Quando eu acessei lá no Deezer, né? Cadê aquela coisa do Deezer que eu tinha aberto em algum lugar que eu acho que eu fechei? Sei lá, ela estava aqui talvez? Aqui, né? Ó, quando eu acessei esse usuário, eu passei um parâmetro. O parâmetro, eu quero que seja um dado que eu vou usar esse dado para fazer a consulta no meu banco de dados. Certo? Então, se ele consultou o usuário 25.2529, eu quero que seja feita uma consulta do usuário 2529. Eu quero extrair da URL o parâmetro e usar esse dado para fazer a minha consulta. Como é que eu faço isso? Eu vou criar eu vou colocar aqui na URL o que a gente chama... Tá, então eu vou deixar o users aqui, tá? E aí eu vou fazer uma outra rota, porque veja, a rota /users não é a rota /users/ alguma coisa. São duas rotas diferentes. Certo? Então vai ser /users/ 1234. Só que eu não vou colocar eu não vou fazer uma rota para cada usuário aqui, né? Eu não vou fazer, entendeu? Usuário 1, usuário 2, usuário 3, não tem como fazer uma rota para cada usuário, né? Eu vou colocar esse número que estaria no lugar né, de qual seria o identificador do usuário como um parâmetro. Então eu coloco assim, 2 pontos, o nome do parâmetro que eu quero. Que pode ser ID, pode ser user ID, pode ser XPTO, é o nome do parâmetro que eu quero. Eu posso escolher o que eu quiser, tá? Então esse nome aqui
a partir do momento que eu definir esse nome aqui, ele vai ser acessível no request. Se eu fizer request.params.userid, então eu vou colocar aqui, ó, só para vocês entenderem. Console.log. Na verdade eu vou fazer. Desculpa, vou fazer response.send. Você consultou o. Certo? Tá, esse user ID. Não, agora esse deletou. Certo? Tá, e aí agora, bom, vamos reiniciar ali de novo. Então vamos aproveitar agora para aprender o negócio da reinicialização? Muito fácil. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Você vai no Google e digita Node Express Auto Reload. Aí ele vai vir nesse Stack Overflow, maravilhoso. Aí você clica, aí você vem aqui na resposta e executa esse comando aqui. npm install -g nodemon. Então vou parar aqui. npm install nodemon. Espero que não demore 2 semanas para instalar. Pronto, instalou. E nodemon. No caso não é app, o meu é index, tá? Mas eu vou rodar igualzinho eu rodaria o Node, só que em vez de chamar Node, eu vou chamar nodemon. Pronto. Agora nunca mais eu preciso reiniciar o meu servidor toda vez que eu fizer uma mudança, tá? Então salvei aqui. Vamos consultar agora usando o meu Postman. /users /123. E ele respondeu. Você consultou. Tá dando pra ler aí, pessoal? Aqui embaixo. Será que eu tenho como ocultar algumas coisas aqui? Eu não sei como fazer isso aqui. Acho que até tem, mas é a barra de rolagem, na verdade. Tá rolado. Aqui, isso, boa. Então tá aqui, ó. Consultei 123. Se eu colocar 444 e der o Enter de novo aqui, você consultou o 444. Tá vendo? Então ele extraiu da URL o identificador do usuário. E aí, obviamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma consulta. Vou lá e colocar usuário, banco de dados, .find usuário cujo ID seja 444. Me dá os dados e eu respondo para o cliente os dados daquele usuário. Então eu uso o request param para fazer uma consulta e mando a resposta. Certo? O que mais? Tem um outro jeito, na verdade, que pode eventualmente ser útil, na verdade, que é você fazer uma requisição com o que a gente chama de query string. Por exemplo, users city igual a, sei lá, state igual a SP, certo? Então tem esse tipo de consulta, certo? Lembra que você pode ter no parâmetro da URL query string, né, que são parâmetros que vêm depois da interrogação? Então esse é um outro jeito de filtrar. Então eu quero pegar o estado, por exemplo, do query string. Como é que eu faço? De novo, request, response, arrow function. Aí vai ser assim, response.send. Aí é request, em vez de ser params, a gente chama de query. .state. Certo? Quer saber coisas do... Certo? E aí, agora eu posso fazer direto, como que é a URL, users... na verdade, assim, talvez eu tenha um problema aqui, porque eu tenho 2 rotas que vão para o mesmo lugar, tá? Não sei como ele vai tratar isso, vamos ver. Vamos ver se ele é inteligente. Eu acho que vai dar problema. State igual... ele usou... Como eu tinha 2 rotas que iam para o mesmo lugar, ele pegou a primeira, tá? Então eu vou apagar essa primeira aqui. Tá? Então esse é um primeiro ponto de atenção, tá? Quando vocês forem fazer a sua API, lembrem-se, cada rota só pode ir para uma função. Se você tiver a mesma rota em 2 lugares diferentes, ele vai acabar respondendo usando a primeira e a segunda não vai acontecer nada, né? Então agora, se eu tentar de novo, que eu apaguei aquele lá, agora deu erro, porque não tem users. Não, na verdade não é assim, desculpa, não preciso botar assim. É só assim. Isso aqui, essa parte aqui eu posso ignorar, entendeu? A rota não tem a query string.
É simplesmente barra users, e aí ele vai pegar o query string e vai já tratar e colocar tudo no query. Onde você pode o quê? Não, em lugar nenhum. O próprio Express já vai extrair a query string da requisição e vai jogar tudo no objeto query. Tá? Então a rota não tem a query string, a rota é tudo que vem antes da interrogação. Por isso que não estava funcionando. Agora deu certo. Na requisição. Né? Então se eu quiser colocar um outro parâmetro aqui, sei lá, sit igual a... Funciona para criar filtros, por exemplo, eu tenho um banco Exatamente. eu tenho um banco de dados, sei lá, de casas, no imobiliário. E aí eu crio os filtros e faço na requisição. Né? Exatamente. É exatamente para isso. Quando você não quer... Porque o que acontece? Quando você tem uma rota desse formato, você está dizendo explicitamente quais são os parâmetros que o usuário tem que passar. Normalmente, essas rotas que têm o estilo 2 pontos, elas são para os parâmetros que são obrigatórios. Certo? São parâmetros que tem que ter, que sem eles você não consegue fazer nada. Quando você tem parâmetros que são opcionais, você costuma usar o query string, que são parâmetros que podem ter ou não. E você pode usá-los ou não. Né? Então, é basicamente isso. Quando vocês trabalharam com API, com consumo de API, vocês não usaram os QEs lá? Não? Você usou? Você usou? Ah, tá. É porque eu achei que vocês tivessem visto várias APIs externas quando você está consumindo. Você passa, por exemplo, procurar por cat no campo de busca. Você vai do jeito que o Daniel está fazendo. Resinho lá, cat. Mas beleza. Achei que vocês tinham. Achei que tá ficando um pouco profundo. Achei que vocês já tinham visto. Legal. E aí, que mais? Perguntas? Tá tranquilo? Não? Tá, então vamos recapitular tudo que a gente fez. Primeira coisa, criei um Express que simplesmente importa o Express, que é a biblioteca que a gente está usando. Normal. Aí eu vou criar o meu app, que é basicamente executar, porque esse Express é uma função, tá? Então quando eu faço isso aqui, eu executo essa função, ou seja, eu crio o meu app, que é a execução do Express. Beleza. E aí o que significa isso? Significa que eu posso dizer para esse app quais são as rotas e em que porta que ele vai ouvir. Então, e aí eu vou escolher todas as rotas da minha aplicação. Eu escolhi uma rota no barra, eu escolhi uma rota no barra users barra user ID, uma rota no barra user sem o barra users ID, e etc. Então vamos supor que eu tivesse, diga. Quando eu dei npm install express --save, o express faz parte do meu projeto. Exatamente. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, logo que eu comecei. npm init, para ele criar o package JSON, e npm install express --save. Quando eu fiz isso, o express se tornou disponível para o meu projeto. Lembra quando vocês fizeram a biblioteca, que vocês tinham uma biblioteca, que vocês queriam usar a biblioteca? Quando vocês faziam os testes, e o teste fazia um require na biblioteca? É a mesma coisa. Certo? Então, se alguém quer usar a sua biblioteca, a pessoa vai fazer npm install o nome da sua biblioteca e depois ela vai fazer require o nome da sua biblioteca. Certo? E aí, bom, basicamente é isso. Eu faço as requisições. Então, vamos supor assim, vai. Agora eu quero criar um URL, um caminho, para tratar, por exemplo, dos pedidos. Como eu faria? Agora vocês me ajudam. app.get, e aí? Barra orders, né, um nome razoável para pedidos, né, ou pedidos, ou qualquer coisa do tipo, né? Requisição, resposta, é o function, resposta.send, e aí aqui eu vou mandar o que eu quiser, na verdade, né? No caso vai ser, eu vou consultar o banco de dados, vou pegar os pedidos e vou mandar os pedidos para o usuário. Por exemplo, se eu quisesse todos os pedidos de um usuário, então eu poderia fazer, por exemplo, que o usuário, a pessoa ia consultar aqui orders, por exemplo, user ID igual a 5. Então ele vai fazer uma consulta.
pedidos do usuário 5, certo? E aí ele ia filtrar e listar todos os pedidos do usuário 5. Então eu ia fazer alguma coisa como request.query.userID. Então aqui estaria o userID que foi passado na requisição. E aí eu uso esse userID para fazer a consulta no banco de dados. Né? Vai ser alguma coisa do tipo assim. Eu não vou fazer aqui, porque a gente ainda não viu o Sequelize, mas seria alguma coisa do tipo assim, select asterisco from users, from orders, where user ID igual, e aí eu pego aqui o tal do user ID. Né? Tá, isso aqui é só um mock, tá, gente? Não vai funcionar isso aqui, é só para vocês entenderem a ideia da coisa. Eu vou passar o usuário que foi passado como parâmetro para mim, como uma parte da query que eu vou executar no banco de dados. Tá, então assim, meu app.get recebe uma requisição de usuário e responde. E isso aqui vai ser jogado numa variável, sei lá, Tá. orders, e aí eu mando a resposta para ele. Né? Só que isso aqui não vai funcionar assim, né? Eu tenho que usar o Sequelize, lá tem todo um jeito de você fazer a requisição no banco de dados usando o Sequelize, que vocês vão ver isso amanhã. Mas é alguma coisa tipo Sequelize.orders, blá blá blá, .where, alguma coisa assim, tá? Mas sempre vai ter um where, alguma coisa assim, que vai passar os parâmetros com, né? Então eu estou pegando da requisição que o cliente fez no query string, o user ID, passando e enviando esse parâmetro para o banco de dados. O banco de dados vai me responder com só os itens que eu preciso, e aí eu pego esses itens que ele me respondeu e mando pro cliente. Certo? Isso aqui não vai funcionar. Então eu vou fingir que eu tenho aqui o order, vou criar um array qualquer, né? Então, user ID 1, sei lá, order ID 7, sei lá, total price 100. Sei lá, estou inventando campos aqui que teriam nessa estrutura de dados aqui. E aí teria todas as order 8, order 9, todas as, né, 200, 300, certo? Então tá aqui, ó, tem 3 pedidos desse usuário. Então quando eu fizer a requisição para esse usuário, user ID igual a 1, eita, deu pau, por que deu pau? Orders is not defined, pera, faltou colocar isso aqui em orders. Tá? Então, ó, tá aqui os pedidos, né? Tá aqui os pedidos dele. E se eu quiser os pedidos do usuário 6, né? Aí você vai ver que vai ter aqui, opa, por que tá 1? Por que aqui tá 1 e não 6? Não tem usuário. Peraí, agora eu sabia porque tá 1 e 6. Não vou entender nada. A requisição deu errado, você não tem usuário 6. Na verdade, porque eu não tô pegando esse parâmetro aqui. Olha olha a minha implementação, gente. Eu tô retornando uma lista fixa aqui, ó. Eu não tô usando o parâmetro para minha, né? Eu tô botando 1 direto, hard-coded aqui. Qualquer coisa que eu botar aqui vai retornar 6. Não é porque eu botei o parâmetro ali que vai magicamente tudo funcionar, não é assim. Ó, eu posso botar o parâmetro aqui que eu quiser, 888, vai continuar respondendo 1. Qualquer coisa que eu botar vai ser 1. Né? O certo é, eu ia fazer a consulta no banco, aí o banco, com os usuários, com os pedidos do usuário X que ele passou, aí sim todos os pedidos seriam daquele usuário, né? Aí eu vou só fingir que eu estou pegando esse dado, pegando aqui, né? Vou pegar eu vou botar o user ID como um parâmetro, como uma informação dinâmica aqui, em vez de ser uma informação fixa. Ou poderia colocar aqui, sei lá, let user ID igual isso aqui, né? Só para não repetir o código, né? Certo? E aí se eu fizer aqui, agora sim, se eu mandar
Agora todos os pedidos do usuário 888. E por que veio string e não número, gente? Por quê? Porque Por quê? Porque todo query param é uma string. Tá? Se eu quiser que seja um número, eu tenho que transformar em número. Isso vocês já sabem fazer, né? Pronto. Falei. Agora podemos ir para a TV.